eu decidi que eu vou aprender inglês sozinho. E ainda mais, com inglês muito básico, sem apostila, sem cursinho, num método muito simples, que qualquer um pode seguir. E eu decidi que vou aprender inglês. Veja só, o inglês é a língua mais falada do mundo inteiro. Então, qualquer lugar que você esteja, se você saber falar inglês, você vai conseguir se comunicar. E ainda mais, pensa só, tudo que você conhece está em português. Isso significa que essa é a sua bolha. Agora imagina se você sabe falar inglês. Você alcança um conhecimento, uma cultura, muito mais coisas, praticamente do mundo inteiro. Então isso já é uma grande vantagem e praticamente para mim essa é a melhor língua que eu poderia aprender. Mas como nem tudo são flores, eu encontrei um problema. Aqui no Brasil, o inglês ele é tratado como se ele fosse um produto. Aqui tem uma porrada de cursinho, apostila, mensalidade. E mesmo assim, menos de 1% dos brasileiros conseguem se comunicar em inglês. Mas você sabe por quê? Porque aqui o inglês ele é tratado como se ele fosse uma matéria de escola. Na verdade, o inglês ele é como se fosse uma ferramenta para a sua vida, para o seu dia a dia. Pense só como se fosse o inglês. Você não aprende o inglês para como se fosse matemática. Você usa o inglês no seu dia a dia. No Brasil, fazer o quê? Mas pensando nisso, eu paro para pensar. Como que eu aprendi português, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui bem simples. Como você aprendeu a falar a palavra mãe? Provavelmente aquela mulher que cuidava de você repetia essa palavra quando você era um bebezinho ou quando você era uma criança na frente de você quando ela estava lá. Então imagina, de tanto aquela mulher repetir a palavra mamãe, você associou que mamãe significa aquela mulher que cuidava de você. E foi assim que você aprendeu a falar mamãe, pelo contexto que aquela palavra estava sendo utilizada. E eu parei para pensar, por que não usar isso no inglês também? Como se o inglês fosse o meu novo idioma nativo. Então eu montei um plano de 5 semanas de como eu posso aprender o inglês de uma forma super natural, como se ele fosse o meu idioma. Olha só, na semana 1 eu vou estudar os verbos mais importantes: to be, to have e to go. Na semana 2 eu vou usar o vocabulário essenciais do dia a dia, aprender as palavras mais importantes, mais essenciais assim, palavras simples. Na semana 3, eu vou aprender perguntas e respostas bem simples também. Na semana 4, construções de frase. Na semana 5, uma revisão geral e uma pronúncia e escuta. Para mim entender tudo que eu estudei ali e conseguir guardar na minha cachola aqui. E tudo isso daqui está em um PDF que eu montei para mim não se perder e acabar procrastinando ou simplesmente desistir do inglês. Então ali naquele PDF está tudo o que eu tenho que fazer para mim conseguir aprender de fato. E também eu disponibilizei para vocês aqui na descrição desse vídeo. Então corre lá e abaixa, porque vai ser de graça e eu acho que se você quiser entrar nessa comigo, vai te ajudar bastante. Agora é o bloco 2, é a segunda fase para mim aprender inglês. Agora vai entrar na parte mais prática, que eu vou praticamente viver o inglês, né? Eu vou escutar as palavras e interpretá-las delas segundo o contexto que ela me apareceu. Vai ser basicamente escutar música, filme, série, tudo que você gosta de consumir, só que em inglês. Olha que beleza! Você não tem que ir para a escola ou para alguma faculdade, sei lá, cursinho, e ter que aprender 3.000 palavras. É só você assistir o que você gosta, só que em inglês. É uma maravilha, né? Tá vendo como eu ajudo vocês? E depois disso vai vir a conversação básica, onde eu vou tentar conversar com pessoas nesse idioma. Assim eu vou me expor bastante. Talvez eu tenha vergonha ou não, mas a ideia é mesmo que eu erre as palavras, mas eu tenho que ficar tentando ali, como se ele fosse meu idioma. Como se eu fosse ali na rua e encontrasse uma pessoa falando em inglês e eu teria que se virar para se comunicar com aquela pessoa. A ideia vai ser basicamente essa. Talvez eu entre em grupos de conversação em inglês, ou eu encontre algum gringo a qual eu possa conversar. Esse é praticamente o resumo de como eu vou aprender inglês. Claro que isso tem um estudo científico, tem toda uma ideia por trás disso, eu não tirei simplesmente da minha cabeça. Se eu encontrar, eu deixar aqui na descrição, caso você queira ver. Bem, essa vai ser a minha ideia.
O inglês, ele vai ser um processo, assim como o português, você tem que praticar ele todo dia, você tem que conversar, ouvir, tentar se comunicar o máximo que você puder com o inglês. Você tem que se esforçar também, não importa se for o melhor método do mundo, se você não seguir ele, não se esforçar, não se dedicar, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E outra, daqui em 5 semanas eu volto aqui com outro vídeo mostrando o meu progresso. Vamos ver se eu realmente vou aprender a falar inglês sozinho, sem curso, sem apostila e sem gastar nada. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você quer continuar e vendo como é que eu vou aprender isso, se inscreve aqui no canal. Comenta também se alguma vez você já começou a tentar aprender a falar inglês e não aprendeu ou não chegou a lugar nenhum. E me conte como foi isso, se foi uma coisa chata ou foi um erro seu que você acabou perdendo algumas aulas e não conseguiu entender. Comenta aqui porque vai ser algo muito interessante até para mim ver como eu posso melhorar isso dia a dia. Vai ser algo muito legal. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter chegado até aqui e deixa o like aí, tá? Valeu!